Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Esperar o pessoal chegar. A gente começar pontualmente às 8 horas. Enquanto o pessoal vai chegando para bater nosso papo aqui no Facebook do Instituto de Desenho Instrucional, eu quero começar agradecendo, né, pela participação de vocês. A gente vem nesse ano de 2017 com uma série de ações que estão associadas aí aos nossos 10 anos, aos nossos novos desafios, nova marca, e é sempre um prazer poder compartilhar com vocês, tá? O nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre estatísticas sobre educação à distância, que é aí um assunto bem importante para todo mundo que atua aí com educação à distância. A gente vai fazer uma leitura, né, um bate-papo aí sobre o Censo EAD BR, que é um anuário publicado aí pela Associação Brasileira de Educação à Distância, que em termos de dado estatístico, de análise de cenário, é a principal publicação que nós temos e que influencia uma série de escolhas que a gente faz aí ao longo do nosso percurso. Então, vamos lá, né? Bom, acho que a primeira coisa que é importante a gente começar a tratar é a gente pensar, bom, por que é importante a gente se atentar a esses dados estatísticos, né? A entender e estudar melhor o cenário aí baseado nessas informações publicadas no censo, né? De maneira geral, né, a interpretação e o estudo de dados estatísticos, pessoal, eles sobre qualquer fenômeno, sobre qualquer objeto, ele permite que a gente tenha um olhar holístico para esse objeto, né? Permite que a gente identifique parâmetros, que a gente entenda aí as divisões, quais são os principais destaques, as tendências, diminua aí um cenário, de repente, que é de ambiguidade, de dúvida, e torna as nossas justificativas e os nossos interesses, né, de maneira mais persuasiva. Sabe aquela máxima de contra fatos não há argumentos? Os dados estatísticos vão para essa seara. Então, esse bate-papo é super indicado para quem precisa defender orçamento de treinamento, para quem trabalha com educação à distância numa seara formal, que precisa entender sobre o movimento da EAD, por exemplo, nas universidades, para quem tem o desafio de cursos livres, sejam eles corporativos ou não corporativos. Esse bate-papo, além de te dar um panorama do cenário, ele vai tornar a sua ação mais persuasiva, né? Caso você precise justificar ou questionar aí algum dado, tá? Se a gente olha para o encontro da ABED esse ano, em setembro, que trouxe como tema metodologias ativas, o tema tem tudo a ver com o cenário de educação à distância e com o novo perfil de aluno de educação à distância, de instituição formadora, de instituição fornecedora, que está sempre em processo de redesenho, né? Então, quando a gente for falar um pouquinho sobre as competências dos docentes que atuam com a educação à distância, o perfil do profissional, quais são as competências mínimas, a gente vai perceber que muitas dessas competências estão associadas ali ao domínio aí das melhores estratégias de metodologias ativas, tá? Mas vamos, então, no primeiro momento, conversar sobre essas variáveis. O anuário, pessoal, esse relatório analítico de aprendizagem à distância no Brasil, ele reúne observações sobre 9 variáveis, né? Eles analisaram aí
9 características, que vão desde informações gerais sobre o censo, perfil das instituições formadoras, quais são os cursos oferecidos, o perfil do nosso aluno, quem que é o aluno de educação à distância atualmente, qual que é a idade? É um perfil de aluno que trabalha e estuda ou só está dedicado à sua formação? Como é que estão sendo apresentados esses conteúdos? Né? Qual que é a infraestrutura que tem destaque aí nessa oferta de educação à distância? Qual que é o perfil do profissional que atua? E principalmente, como é que está a situação do negócio? Como é que está o mercado de educação no Brasil nesse intervalo de 2016 com a crise e tudo mais? Diminuiu, cresceu, conseguiu se manter? E por fim, falar um pouquinho sobre essas instituições que são fornecedoras de conteúdo, tá? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazer umas informações gerais sobre o censo. Essas informações gerais, pessoal, são informações que vão dar para a gente uma perspectiva de que tipo de empresa respondeu o censo esse ano, né? Quem é que compartilhou, quem é que veio responder lá para a ABED os questionamentos, tá? E aí, a primeira informação que eu quero compartilhar é que as empresas que foram convidadas, as instituições de ensino que foram convidadas a responder o Censo EAD.br em 2016 são aquelas credenciadas pelo Sistema Nacional de Educação, né, as que estão debaixo do crivo do MEC, desde ensino básico até cursos de pós-graduação, as instituições educacionais formais e não formais que oferecem cursos livres, aquelas instituições que atuam com a educação corporativa e também as empresas que atuam com o fornecimento de serviços e conteúdos para a educação à distância. Ao todo, né, a gente teve um total de 340 instituições que responderam ao censo. Dessas 340 instituições, 276 instituições são formadoras, 36 são fornecedoras e formadoras e, por fim, 28 são fornecedores. O que esse dado traz para a gente, né? Das instituições que foram convidadas, a gente tem instituições que têm ações diretas com educação e educação à distância, e aquelas instituições que têm ações indiretas. As que têm ações diretas são as instituições que trabalham com formação. São as 276 instituições que só fazem formação e mais 36 instituições que fazem formação e fornecimento de conteúdo. Aquelas instituições que têm ação indireta são os fornecedores, são as consultorias de conteúdo, que não tem contato com a formação do aluno como teu público-alvo final, mas em contrapartida desenvolve conteúdo para essas instituições de maneira geral, tá? Bom, a primeira variável que a gente vai conversar aqui hoje é o perfil das instituições formadoras. Olhando para aquelas instituições que tem como cerne de negócio a sua ação direta, tá ligado à formação, ao oferecimento de cursos, né? A gente tem uma série de características de empresas que estão dentro dessa seara. A primeira delas, né, a primeira característica é que a maioria dessas instituições que oferecem cursos aí à distância são instituições educacionais privadas com fins lucrativos. São as instituições que são privadas, que cobram aí pelos seus cursos, tá? Depois dessas instituições privadas, em segundo lugar dessas empresas que responderam ao censo, nós tivemos as instituições educacionais privadas sem fins lucrativos. E aí, em terceiro lugar, nós temos as instituições educacionais públicas federais, seguida aí das instituições estaduais. Essas instituições, né, pública federal e pública estadual,
tem um viés, uma atuação muito forte nesses programas que são da Universidade Aberta do Brasil e da UNASUS. Então, a maioria dos cursos estão vinculados aí com esses projetos da UAB e da UNASUS, tá? Essas instituições formadoras, pessoal, elas basicamente estão no Sul e no Sudeste, tá? No Sudeste nós temos aí 37% de todas as instituições formadoras que atuam na modalidade de educação à distância. 27% dessas instituições estão no Sul, tá? Então nós temos aí uma concentração de mais de metade das instituições formadoras em duas regiões, que é Sul e Sudeste, que corresponde a 64% do bolo das instituições formadoras, né? E aí a gente tem ali o Norte, que é a nossa região, que tem uma presença menor dessas instituições formadoras, que são 7%. Se a gente olhar o censo dos anos do ano passado, por exemplo, dos anos anteriores, a gente vai perceber que no contexto histórico, né, o crescimento dessas instituições formadoras em estados como o Nordeste, em regiões como o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, vem crescendo, né? E vem crescendo porque, por vários motivos, a infraestrutura de acesso à internet tem se tornado melhor, as pessoas têm demandado mais a questão associada à formação, seja curso livre corporativo ou não corporativo, de educação formal. Mas hoje a gente tem ainda uma concentração altíssima dessas instituições que estão aí no Sul e no Sudeste, tá? Dessas instituições, pessoal, nós temos um total aí de 65 instituições que possuem polo, que trabalham, de repente, no contexto de educação semipresencial, que tem polos de apoio para a educação presencial, né, para a educação à distância, como num padrão, de repente, sala de aula invertida. É muito polo, né? São mais de 5.000 polos. A maioria desses polos, pessoal, estão associados aí a instituições educacionais públicas federais. A maioria esmagadora, né? E a maioria desses polos, mais de 3.600 polos, estão no interior, tá? Mas assim, a gente consegue perceber no censo de que há uma indicação de que esses polos, eles estão, é muito mais fácil você ir para o interior do estado do que efetivamente ter polos de várias instituições aí fora do seu estado sede, né? Então, tem aí uma dificuldade de romper a fronteira do estado. E dentro dessa perspectiva, desse trabalho aí das universidades e com os polos, né, essas instituições de ensino, 37% dessas instituições de ensino declararam que tem até 1.000 alunos. 31% dessas instituições disseram que tem uma variação de 1.001 alunos até 4.999 alunos. E eu tenho 3% de instituições que indicaram no censo que tem aí entre 100.000 e 500.000 alunos, né? É bastante aluno, né? Quando a gente olha para a modalidade dos cursos oferecidos, né, a gente tem aí um viés forte de empresas, de instituições de ensino que trabalham aí com educação à distância e também com educação presencial, né? Então, 52% trabalha com EAD e com educação presencial. Essas empresas, pessoal, se a gente olha o tempo de vida delas, né, a gente tem 64% das empresas que responderam ao censo tem mais de 20 anos no mercado de educação. 37% dessas empresas, elas entraram no mercado de educação à distância numa rede histórica de 6 a 10 anos atrás. E quando a gente olha o número de empresas que surgiu nos últimos 5 anos, a gente entende que uma fatia de 22% das instituições formadoras que trabalham com educação à distância atualmente surgiram nos últimos 5 anos. Então, cresce
e a tendência é que continue crescendo em número de instituições, também em número de matrículas efetivadas, tá? Além disso, né, é importante a gente dizer que se a gente olhar o número de instituições por estado, o estado que tem mais instituições formadoras é São Paulo, né? Eles têm hoje mais quase o dobro do segundo lugar que o estado, que é o Paraná, que tem 33 instituições, seguidas do Rio de Janeiro, que tem 31, Minas Gerais 27, Santa Catarina 21, tá? Então a gente percebe que o perfil das instituições formadoras hoje é um perfil que principalmente trabalha com curso semipresencial, que tem polo de apoio às atividades de educação à distância, tão concentradas as regiões sul e sudeste. Eu tenho a maioria das empresas com uma tradição já de educação e a maioria delas que investem em AD aí no intervalo de 6 a 10 anos, tá? A próxima variável que eu quero conversar com vocês tem a ver com cursos oferecidos, né? Silvia, tá, eu já entendi o perfil das instituições, mas quais são os principais cursos oferecidos por essas instituições? Olha só, todos os níveis acadêmicos hoje, graduação, pós-graduação, cursos de extensão, curso livre não corporativo, EJA, ensino médio, enfim, ensino fundamental, tem ações de formação ofertadas via educação à distância, tá? A maioria dos cursos hoje que estão regulamentados, eles são totalmente à distância. Eles estão dentro da seara de pós-graduação lato sensu, né, que confere o título de especialista. Hoje nós temos 1.098 cursos credenciados. É um número muito expressivo, que de repente parece não combinar com uma informação que é número de alunos matriculados. Existem mais cursos de pós-graduação online, né? Mas em contrapartida, eu tenho mais alunos inscritos em cursos de graduação. E isso tem uma explicação. Por que tem tanto curso de pós-graduação lato sensu, né? Por conta da profundidade do assunto, da especificação da especificidade. Esses cursos de pós-graduação, eles esmeram competências que são únicas, que são super específicas. Então, justifica-se que hoje, em número absoluto de cursos online de educação à distância, esses cursos de especialização estejam aí despontando. Mas, para além desse dado, né, existem aí outras informações que complementam a nossa análise, né? Nós temos hoje 235 cursos de nível tecnológico, 219 cursos de nível profissionalizante. O que isso significa, né? Que a educação à distância hoje está atendendo uma demanda de educação prática, com resultado no curto prazo, rápido, né? Que é importante para os processos de empregabilidade, né? Mas além desses cursos que têm um perfil, de repente, mais tecnológico e profissionalizante, que tem como principal característica curso com uma carga horária menor, mais pró-mercado, existem aí cursos de licenciatura que recebem o maior número de alunos aí em termos de matrículas absolutas, né? E dentro dessa perspectiva de que tipo de curso é ofertado, quando a gente passeia pela seara de cursos livres, e aqui, pessoal, é importante a gente entender uma coisa. Dentro desse guarda-chuva, né, debaixo desse guarda-chuva de cursos livres, o censo traz como curso livre cursos corporativos, que tem como principal desafio desenvolver uma competência que é técnica, que é focada para o trabalho, né, que é processual, e os cursos livres não corporativos, que tem como principal função, né, ou utilidade, aprofundamento, capacitação profissional em assuntos que são mais gerais,
né? Então, a gente tem aí essa classificação. Mas, né, se a gente olha para formações de mestrado e doutorado, a gente vai perceber que teve uma leve queda nos mestrados ofertados à distância em 2016, se comparado com 2015. Mas, em contrapartida, no ano passado a gente teve os 3 primeiros doutorados que acontecem na modalidade de educação à distância no Brasil, né? Então, em 2015 a gente não tinha nenhum. Em 2016 a gente encerrou o ano, né? O mercado de educação à distância encerrou o ano com 3 doutorados à distância, tá? Então, de maneira geral, esses cursos oferecidos, a maioria deles estão nas ciências humanas e nas sociais aplicadas, né? Mas nós temos cursos em todas as áreas, né? A gente tem curso na área de culinária, a gente tem curso na área de estatística, economia. Então, em todas as áreas tem formações que acontecem no processo 100% online e que concentram aí as suas matrículas. Quando eu olho para a educação formal, eu tenho o maior número de inscrições em cursos online, as licenciaturas, seguidas de licenciatura e bacharel, e depois cursos tecnológicos, são esses cursos com uma duração menorzinha. Quando eu olho para a seara de cursos livres, né, os cursos de iniciação profissional, eles são os mais ofertados em número absoluto, seguidos de cursos de aperfeiçoamento e, por fim, esses treinamentos que têm aí um viés operacional, certo? Isso significa, gente, né, em termos de ações que a gente pode implementar, que existe aí um portfólio grande de cursos que passeiam aí por todas as áreas. Quando a gente precisa tomar decisão associada a que curso eu devo colocar, né, sobre qual assunto, tem curso aí a gente pode investir em diversas áreas, tá? E aí, a gente chega num assunto super importante, que é o perfil dos alunos atendidos pelas instituições de ensino superior, né? Quem que é o aluno que a gente está atendendo hoje com educação à distância? Quais são as principais características desse aluno, né? Primeiro, quero começar dizendo que há um equilíbrio quando eu penso na questão de gênero, né? O número de homens e mulheres inscritos em cursos via educação à distância ou semipresencial é bem equilibrado, né? Existe uma tendência superior referente ao público feminino quando eu classifico, por exemplo, cursos livres não corporativos, mas em contrapartida eu tenho também, dependendo da oferta, cursos que eu tenho um público masculino mais presente. A faixa etária desse público-alvo, né, para cursos livres, corporativos e não corporativos, está na casa aí dos de 31 a 40 anos. É um público adulto, né? É um público que está cheio de experiências. Então, quando eu olho uma informação como essa, a primeira coisa que eu devo me atentar é que, efetivamente, eu preciso levar em consideração esse perfil de público-alvo, né, lá no meu desenho de conteúdo. Então, se eu estou atendendo esse público-alvo de 31 a 40 anos, a tarefa de casa, né, a tarefa do dia é efetivamente entender sobre andragogia, né? A gente precisa levar aí os princípios andragógicos para as nossas formações. Além disso, né, olha, quando eu penso em gênero, eu tenho uma balança bem equilibrada de homens e mulheres, quase 50% a 50%. A faixa etária predominante dos 31 aos 40 anos. E quando eu caminho para uma informação que diz respeito a... O meu aluno só trabalha, só estuda ou faz as duas coisas, né? 30% das instituições indicaram que 75% dos seus alunos dividem o tempo entre trabalho e estudo. Eles têm uma dupla dedicação às suas rotinas de trabalho e também às suas ações de formação.
Por isso, né, principalmente para a área corporativa, nos últimos anos, né, acho que no último ano principalmente, a gente vem conversado muito sobre técnicas de microlearning, sobre storytelling, a gente tem conversado muito sobre mobile learning, a gente tem falado sobre a importância do uso de metodologias ativas, que propõem um papel de aprendizagem ativo para o meu aluno, mas levando em consideração que o meu aluno não tem todo o tempo do mundo para ficar só estudando. Então, quanto mais organizadamente eu oferecer esse conteúdo para ocupar o menor espaço de tempo possível do meu aluno, é melhor, tá? Esse perfil do público-alvo, pessoal, ele é muito aproximado do perfil do público-alvo do censo de 2015, né? Essa equidade entre o gênero, né? Ser quase 50% mulher, 50% homem desses alunos, a faixa etária dos 31 aos 40 anos e essa divisão do tempo entre trabalhar e estudar. Bom, a quinta variável que o censo traz para a gente, que analisa para a gente, diz respeito ao conteúdo dos cursos. Quais são os conteúdos aí mais utilizados? Como é que esse conteúdo está sendo apresentado? Qual que é o formato, né? Essa é uma inquietação de todo designer instrucional, de todo gestor, de entender qual que é a tendência do mercado. Para além de entender qual que é aí, de repente, a minha expectativa do meu público-alvo em termos de conteúdo, entender também o que está sendo mais utilizado no mercado, né? E aí, apesar de todas as possibilidades que a gente tem hoje de conteúdos super interativos, de conteúdos que bebem ali em realidade virtual, em realidade aumentada, em simuladores e tudo mais, o censo traz para a gente, né, que os recursos que são mais utilizados são ali as teleaulas, os textos digitais que não são livros, né, mas que apresentam aí o conteúdo de maneira mais frequente, tá? Então, essa dobradinha, gente, apostila e teleaula e videoaula, né, é uma dobradinha que tem a cara da Universidade Aberta do Brasil, mas que vai para o mercado também, vai para as ações corporativas também, né? E que às vezes tem tudo a ver com o perfil do nosso público-alvo. A gente está lidando com um perfil de público-alvo que é analógico, né? As pessoas estão ali se organizando para se inserir no mundo digital. Então você, de repente, ter um curso que apresenta para ela mídias que ela já conhece, isso pode ser um fator bacana no que diz respeito à adesão, ao engajamento e à queda dos índices de evasão. Mas, né, além das teleaulas e dos textos que não são textos digitais que não são livros, né, a gente tem os e-books, a gente tem os objetos de aprendizagem, que são objetos digitais, que são aqueles cursos que o aluno tem uma maior interatividade com o conteúdo, que é a cara da área corporativa, conteúdos que são apresentados de maneira mais visual, podcast, né, que são os áudios, livros impressos, né, simulações online já aparece mais do que no censo de 2015, assim como os jogos eletrônicos. E aí, caminhando para essa nossa discussão de sempre, né, da design personalizado, a gente começa a perceber que também aparecem recursos adaptativos, né, que respeitam aí o perfil do meu aluno no que diz respeito ao acesso. Quando eu penso em recursos complementares, em conteúdo complementar que não está na trilha ali oficial do curso, né, os principais conteúdos, eles são apresentados em repositórios digitais da própria instituição, são bibliotecas virtuais, por exemplo. A gente tem também a questão da biblioteca física, principalmente para os cursos que são semipresenciais, mas eu também tenho aquelas indicações de instituições que não têm nenhum tipo de repositório, né, e conteúdos que são de fonte diversa. Então, mesmo para os conteúdos que são complementares, a gente percebe que tem aí conteúdos que
são de produção própria da instituição, tá? E ainda, né, falando sobre produção de conteúdo, existem aqueles conteúdos que são produzidos internamente, né? E dentro dessa seara de conteúdo produzido internamente dentro de cada instituição, o recurso mais desenvolvido são os textos digitais que não têm, de repente, alta tecnologia envolvida. A apostila nossa de cada dia, né? Seguido da teleaula. Ou de vídeos que não sejam teleaulas, né? Vídeos que, enfim, têm outro padrão. E podcasts. Então, a gente consegue perceber que os recursos mais simples, as instituições têm, de repente, produzido internamente, e isso pode ter uma série de justificativas, custo, expertise do conteúdo, isso pode ter justificativo no que diz respeito ao know-how, a taxa de transferência dessa expertise ser alta ou demorada. Então, produz-se internamente. Silvia, mas produz só essas mídias que são mais simples internamente? Não. Em menor número, existem aquelas instituições que conseguem atualmente produzir jogos eletrônicos internamente, conseguem produzir simuladores internamente, que são aquelas instituições que já contam aí com uma equipe capacitada e que conhece aí a melhor maneira de se pensar. De se pensar conteúdo para EAD, tá? E quando eu olho para conteúdos que são de cursos livres, né, aqui corporativo e não corporativo, a gente tem uma inversão, né? Quando eu estou em uma seara de cursos formais, de graduação e pós-graduação, as universidades têm uma tendência maior em produzir apostila e videoaula. Mas para cursos que são de educação corporativa, né, em primeiro lugar são as teleaulas, e depois os objetos de aprendizagem digitais, que são os recursos interativos, né? Que são aqueles cursos tela a tela que o aluno tem opções de interatividade com o conteúdo e que acabam sendo aí a cara da educação corporativa, né? Então, é muito claro para a gente que é preciso dominar as competências aí para o desenvolvimento desses conteúdos no padrão teleaula e apostila, né? Pelo menos esses dois formatos, né? Mas a gente tem percebido também um crescimento da produção de objetos de aprendizagem, que é fruto também do crescimento da disponibilidade das ferramentas de autoria, né? Então, se fica uma dica, né? Para quem atua já nessa seara, para quem está dentro das universidades corporativas, dos centros de treinamento, né? Claro, entender sobre desenho instrucional, porque a base de tudo, é o bastidor, é o alicerce, mas entender, por exemplo, sobre a construção de e-books, a construção do conteúdo, o desenvolvimento das videoaulas, os roteiros, os softwares que estão disponíveis, entender sobre produção do roteiro interativo e as ferramentas de autoria, né? De games e de gamificação, que vão dar uma perspectiva de poder variar mais essa produção de conteúdo, tá? E aí, a nossa sexta variável é a variável infraestrutura para docência. E dentro desse campo de infraestrutura, né, a gente pode perceber, a gente vai observar ali nos dados, no que diz respeito a que tipo de infraestrutura é necessário para a oferta de cursos na educação à distância ou, de repente, semipresenciais, né? É quase que uma unanimidade, né, que as pessoas que trabalham com curso online, né, que o oferecimento desse tipo de formação demanda uma infraestrutura mais tecnológica e mais complexa do que a gente está habituado aí com presencial. Então, existe também uma demanda de inovação constante, né?
de você estar sempre inovando o processo, ferramenta, infraestrutura, estratégia, para tornar aquilo dinâmico e amadurecendo o perfil dos nossos conteúdos e das nossas estratégias instrucionais, junto com o perfil do nosso público-alvo, que também vai amadurecendo ao longo do tempo. Mas quando eu penso em recurso, né, em infraestrutura, a primeira coisa que vem à mente das pessoas tem a ver com o ambiente virtual de aprendizagem, tá? Esse tipo de recurso utilizado na distribuição de conteúdo, o primeiro chamado, né, o primeiro apontado é o ambiente virtual de aprendizagem, são os Moodles da vida, os Blackboards, Athena e todos os outros aí que existem disponíveis no mercado. Na sequência, né, tem e-mails, listas de discussão e grupos, né, que também servem para compartilhar conteúdo. E aí a gente tem percebido o aparecimento de alguns conteúdos que tem a ver com o uso de canais de comunicação que são mais síncronos, né, como, por exemplo, WhatsApp, Telegram, redes sociais e uma série de outras ferramentas, como, por exemplo, Google Google Doc, Google Drive, Dropbox e uma série de outros discos virtuais que estão em nuvem aí, que possibilita aí a gente compartilhar conteúdo, né? Além dessa infraestrutura associada à distribuição do conteúdo, existem também os canais de comunicação que são mais usados nos cursos livres, né? Que são e-mail, fórum, ferramentas de aviso, chats, né? Avisos automáticos, tutoria em vídeo, SMS, videoconferência e redes sociais internas. Então, a comunicação entre os pares, entre o tutor e a turma, entre a coordenação e a turma, né? O primeiro mais utilizado é a comunicação por e-mail e depois a comunicação via fórum, tá? Quando eu penso em compartilhar conteúdo que é vídeo, a maioria esmagadora das instituições optam por recursos que são gratuitos, né? Optam por, por caminhos que ela não precise pagar para poder compartilhar esses vídeos, né? Dando nome aos bois, os YouTube da vida, né? Os Vimeos da vida, que você pode compartilhar o conteúdo de maneira gratuita. Seguido, né, dessas opções gratuitas, tem aquelas empresas que têm capacidade de armazenamento próprio, né, que tem servidor próprio e que distribuem de maneira independente. E só depois aquelas instituições que pagam por esse serviço de distribuição de vídeo, tá? O que a gente pode perceber, pessoal, é que atualmente existe uma preocupação maior com infraestrutura do que conteúdo ainda, né? Às vezes você vê as instituições, elas investem muito mais, por exemplo, em customização de ambiente virtual de aprendizagem do que, por exemplo, em recurso interativo. Preferem customizar um ambiente virtual de aprendizagem do que, de repente, ter videoaulas usando recursos mais interativos. E isso tem a ver com identidade visual, com identificação da marca, né? Quando o seu ambiente virtual de aprendizagem está customizado, identifica-se mais rápido que a sua instituição, né? Então, causa impacto mais fácil, mais rápido, né? Então, hoje, o investimento em infraestrutura ainda é maior do que o investimento no que diz respeito a conteúdo. E quando a gente fala de infraestrutura de ambiente virtual de aprendizagem, é importante indicar que a maioria esmagadora das instituições de ensino usam softwares livres customizados internamente, tá? Depois, softwares livres customizados externamente. Então, tem um software que é gratuito, de código aberto, contrata uma empresa para customizar, ou aqueles que têm LMS que são proprietários, que desenvolvem e preferem fazer isso de maneira independente, tá?
E aí, a antepenúltima variável é o perfil do profissional que atua aí com educação à distância, né? Esse perfil do profissional, né, ele é um pouco, como eu vou dizer, a cara do profissional que é a cara do profissional da educação à distância hoje no Brasil. Quando a gente pensa no número de pessoas envolvidas no desenvolvimento de um curso, a gente tem uma trilha de competências que é gigantesca. Mas o profissional que trabalha com EAD hoje, mais numeroso no Brasil, não poderia ser outro senão o tutor, né? Que atendem aí as formações, as indicações de formação. A gente tem quase 21.500 tutores, a gente tem aí quase 15 mil docentes online. Eu tenho quase 5.000 pessoas que trabalham com conteúdos, como conteudistas, para a produção de conteúdo de texto. Eu tenho equipes que trabalham com recursos audiovisuais, e aí a gente começa a cair para TI, manutenção de sistema, coordenação pedagógica, produção e customização de conteúdos e outros. Outros quem, né? Outros profissionais como designers instrucionais, como web designers, como revisores, que são os profissionais que estão bem no bastidor ali da educação à distância, tá? Então, essas informações no que diz respeito ao perfil do profissional, a gente tem muito mais informações sobre o docente e tutor do que designer instrucional. E uma das informações que o censo trouxe para a gente, né, tem a ver com média de remuneração. A maioria das empresas hoje pagam aí por região uma média de R$ 75,00 por hora aula, por hora de trabalho. E tem aí algumas instituições que pagam aí R$ 30,00 hora aula de trabalho, né, para tutor docente. Tá? Esses valores não são para designers instrucionais. E aí, se a gente for olhar para a região sudeste, que tem ali a maior concentração de empresas que trabalham com educação à distância, o número de instituições que estão pagando aí mais R$ 75,00 a hora é quase que o dobro, né, mais que o dobro das instituições que pagam menos de R$ 30,00 a hora desse profissional, tá? Esses dados, pessoal, eles são bacanas quando você, de repente, faz gestão do projeto e precisa pensar na cifra, né? Qual que é o valor necessário para o desenvolvimento do projeto. Então, além de entender sobre gestão de projetos aí para a área de educação à distância, gestão de pessoas, gestão de equipes para e-learning, é preciso entender também a precificar, né? Ter uma noção de quanto você vai ter de custo para desenvolver aí o projeto indicado. Só uma observação, esse valor de R$ 75,00 ele é muito visto em órgãos públicos, né, que tem os seus colaboradores como business partners, são parceiros do negócio, têm uma expertise técnica e compartilham através do processo de gestão do conhecimento essa experiência que depois é compartilhado com o grupo de maneira geral. Quando eu penso no perfil do profissional, o censo traz para a gente uma série de informações sobre as metodologias ativas, né? Por exemplo, qual é o tipo de atividade que mais é solicitado para o aluno, qual que é a metodologia ativa mais usada dentro desse processo e por que essa informação está em perfil do profissional, né? Essa indicação está em perfil do profissional porque é o profissional que precisa dar o feedback e o acompanhamento para esses alunos. Então, as atividades mais solicitadas aí em cursos livres, por exemplo, corporativos e não corporativos, são discussões em fórum, na sequência, metodologia ativa baseada em problemas, né, produção de textos, atividades de prática profissional em torno de projetos, produção de material, né, produção de software, prototipagem, que põe um aluno, que convidam um aluno a uma aprendizagem mais ativa, mas que também demandam do professor, do tutor, um perfil mais assertivo, tá? Então,
não tem como fugir e deixar de entender sobre metodologia ativa, tá? Nosso último bate-papo, último ou penúltimo, lá no YouTube. Se você não sabe o canal do YouTube do Instituto de Desenho Instrucional, vai lá no site, tem o link direto para o YouTube. A gente fez um bate-papo muito bacana sobre o que é, para que serve, como é que eu uso as metodologias ativas, tá? Bom, a próxima variável, que é a penúltima, né, já é a situação do negócio. E aí, dentro dessa seara, né, dentro dessa discussão, a gente vai conversar sobre número de matrícula, sobre o rendimento, o que aconteceu, né? Cresceu, diminuiu, né? De maneira geral, o número de matrícula ela teve tendência a crescimento ou manteve-se, né? Só que apesar de ter mantido o número de alunos, né, o número de inscrições, a gente pode perceber que teve uma leve redução aí, em alguns casos, no que diz respeito à rentabilidade. Então, o número de alunos ou cresceu ou se manteve, né, ficou ali no mesmo patamar, mas em contrapartida, quando a gente pensa em rentabilidade, algumas instituições dizem que teve em algum momento essa redução. E muito disso pode ter a ver também com uma conversa que está dentro dessa seara, que tem a ver com a evasão, né? Que tem a ver aí com a evasão dos alunos. É importante dizer, pessoal, que as áreas que mais recebem investimento, né, para curso livre, corporativo ou não, é a área de produção de conteúdo. Esse investimento, ele também está associado à criação de novos cursos, à inovação e à capacitação profissional. Então, os investimentos são crescentes aí para essa área, junto com as bolsas e salários ali, que também aparecem principalmente nos cursos livres corporativos, tá? Bom, e aí, né, no nosso bate-papo sobre evasão, né, que pode ser uma justificativa para as empresas que indicaram que teve uma leve tendência de queda no que diz respeito à rentabilidade, a evasão pode explicar, né? Hoje, quando eu penso em cursos livres, esses são os principais motivos que levam o aluno a desistir de um curso, a não concluir. Falta de tempo, isso leva a gente naquela discussão de o meu aluno trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Então, em algum momento, a formação foi menos importante do que as suas outras rotinas, né? O segundo motivo é não adaptação à modalidade de educação à distância, e essa não adaptação pode estar associada com a qualidade do que foi desenhado ou a falta de personalização, né, de repente ao uso só de cursos que estão associados à prateleira, tá? Questões financeiras, e aí a justificativa tem a ver com ser demitido, enfim. E o escolha errada, e essa escolha errada a gente tem dois pilares de análise. Um deles o aluno escolheu o assunto errado. Então, a pessoa vai fazer um curso sobre web designer e aí entende que não gosta de nada daquilo. Quer fazer um curso de, sei lá, corte e costura. Então, ela vai desistir do curso porque o assunto acabou não sendo adequado para ela. Fez uma escolha errada. Ou a escolha errada com relação à modalidade. Vem para a educação à distância, achando que vai ser um pouco mais fácil, de repente vai ser mais tranquilo e acaba se surpreendendo que na maioria das vezes é um tanto quanto mais difícil, tá? E aí a nossa última variável analisada aí do censo é o perfil das instituições fornecedoras, né? Que são aquelas instituições que trabalham
não de maneira direta, com ações diretas associadas à educação, mas que fornecem conteúdo, né? São as consultorias de conteúdo e de recursos digitais. A maioria, quando eu penso na localização geográfica dessas empresas, né, a maioria, né, tá aqui no Sudeste, né, com mais 52%. E dentro do Sudeste, o estado que tem maior concentração dessas consultorias de conteúdo é o estado de São Paulo. Então, e isso fica muito claro para a gente quando a gente olha o número de vagas disponíveis para designers conteudistas em São Paulo. Mais cedo a gente compartilhou algumas vagas lá no nosso Facebook, e a gente tem compartilhado também no LinkedIn, no Instagram. Muita vaga para São Paulo, muita vaga para o Distrito Federal, para Minas Gerais, para o Rio, para Santa Catarina, Paraná, que são estados, né, que são ali estados que historicamente têm uma demanda por esse profissional, por ter uma concentração considerável dessas empresas aí produtoras de conteúdo, né? E dentro desse perfil, né, dessas empresas, o que elas fazem, né? A maioria delas fornecem cursos de educação à distância completos. O cliente chega e diz, eu quero um curso sobre administração do tempo, e essas consultorias produzem um conteúdo, pesquisam, fazem os recursos interativos, as videoaulas, processo de avaliação, e entregam um curso pronto para ser disponibilizado, né? E aí, na sequência, os outros variáveis são a personalização, a customização dos materiais, a capacitação, a consultoria processual, né, para aquelas empresas de repente não tem nada de educação à distância, querem começar a implementar esse processo de educação online. Então, essas consultorias atuam também nesse tipo de orientação, certo? E aí, pessoal, é isso, né? Eu vou deixar para vocês aqui, no finalzinho da nossa live, o link lá pro censo, para que vocês possam baixar, fazer a leitura, é extremamente importante, até para aquele profissional que quer saber em que área pode investir para sua formação, né? Então, lendo o censo, olhando para o mercado, as áreas que mais demandam são designer instrucional, conteudista, pessoas que têm expertise de desenvolvimento prático de conteúdo, que dominam as ferramentas de autoria, uma vez que a maioria das empresas produzem internamente. Então, existe uma demanda, e é uma demanda hoje que não está atendida na sua extensão completa, por aquele profissional que atua aí com educação à distância, com expertise para e-learning, né? E aí, como sempre, né, eu quero deixar um convite para vocês para participarem das nossas formações. Para quem está presente aqui na live, pode se inscrever em qualquer curso que o Instituto de Desenho Instrucional ofereça, com 10% de desconto, com pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros, né? Então, tem pós-graduação, tem curso livre, tem mais uma turma do treinamento presencial, porque agora em outubro a gente teve uma fila de espera para a nossa, que seria oficialmente a última turma do ano, então a gente está oferecendo mais uma turma em São Paulo nos dias 12 e 13 de dezembro, que aí é uma oportunidade de você se capacitar para atuar de maneira super esmerada nesse mercado, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vi que estão deixando ali alguns comentários, depois eu entro e respondo vocês. Quero novamente compartilhar os dados de contato aqui do Instituto de Desenho Instrucional, né, o nosso site, o e-mail, WhatsApp, Skype, né, o endereço no Facebook. Ontem a gente publicou um e-book com dicas sobre desenho instrucional. Então, se você ainda não baixou o seu, acesse o nosso site, vai lá em dicas, baixe o conteúdo. E precisando de alguma informação, precisando de alguma instrução, entre em contato com a gente que a gente terá prazer em atender vocês, tá bom? Já a gente chama vocês para um novo bate-papo, a gente recebeu já algumas sugestões de tema. Fiquem à vontade em trazer outras sugestões também. E por hoje é só. Obrigada por terem vindo. Tenham todos um bom restinho de semana. E a gente vai se falando, pessoal. Tchau, tchau.